Na orientação a objeto, nós temos um conceito chamado de herança. Esse conceito ele é muito semelhante à herança genética, onde eu tenho uma criança, onde nós temos, né, uma criança que pode, ou um filho que pode herdar características dos seus pais. Ele pode dar características do seu pai, características da sua mãe, né? Então isso é chamado de herança. Aqui no caso, tratando da humanidade ou de outros animais, seria uma herança genética. Mas na programação, nós estamos falando de herança quando uma classe ela herda propriedades e métodos de uma outra classe. Então a gente teria aqui uma classe que a gente poderia chamar de classe pai, ou uma classe superior, ou uma classe base. E aí nós teríamos uma subclasse, né, que poderia herdar características dessa classe superior. Então esse é o conceito de herança. Quais são essas características que uma classe pode herdar de uma outra classe? Propriedades e métodos. Naturalmente que uma classe que herda característica de outra classe, ela pode ter suas próprias características. Então, por exemplo, aqui pegando a classe pessoa, ela tem nome e idade. Mas aí eu tenho uma classe pessoa física, o que vai acontecer? Ela vai herdar essa característica, né, esses atributos nome e idade, porém ele tem um atributo específico, que é o atributo CPF. A outra classe, que é a pessoa jurídica, ela também herdaria nome e idade, mas também teria um atributo específico, que seria o atributo CNPJ. Então nós temos aqui duas classes, pessoa física e pessoa jurídica, que elas vão herdar atributos comuns da classe pessoa, que seria o nome e idade. Poderia também herdar alguns métodos que são comuns às duas classes. Então esse conceito de herança, ele é muito interessante, ele é muito útil porque ele permite você reutilizar código e dessa forma otimizar a sua programação. Você simplifica o seu sistema, você simplifica o seu programa porque você não precisa repetir código e você otimiza, né? Você deixa o seu programa muito mais eficiente. Tudo bem, vamos começar aqui com a implementação da classe pessoa, né? Que a gente viu no slide anterior, que a classe será a classe pai. Aqui eu vou ter o meu constructor. Onde eu vou receber nome, parâmetro idade. Tudo bem. Aí eu vou ter aqui dois atributos. Nome e vou ter o atributo idade. Tudo bem. Vou criar aqui também um outro método chamado andar. Ok. Agora eu vou criar uma classe filha, uma classe que vai herdar as características da classe pessoa, que eu vou chamar de pessoa física. Aqui tem um detalhe importante. Eu preciso informar a classe superior, a classe pai, da qual eu vou herdar as características. Da minha classe pessoa física vai herdar as características. Então aqui no caso a classe pessoa. Então aqui dentro de parênteses eu coloco o nome da minha classe ou classes, né, que eu quero herdar atributos e métodos. Aqui eu vou usar essa palavra-chave, keyword pass, porque eu vou herdar todos os atributos e todos os métodos da classe superior. Então não preciso escrever nada se eu quero herdar todas as informações e não quero implementar nenhuma característica adicional. Vou criar aqui um objeto, pessoa física, vou passar aqui o nome e vou passar uma idade. Então aqui eu vou dar um print pf.nome mais, colocar aqui pf.idade, como aqui é o inteiro,
ter que converter para string. Eu vou dar um print aqui. Dar um pf andar. Só para executar o método. Tudo bem, então eu tenho aqui meu objeto da minha classe pessoa física. Eu posso ver aqui que ele herdou. Eu não implementei nada dentro da minha classe pessoa física, mas eu tenho aqui os atributos, né? De nome, tem o atributo de idade que eu passei e a classe recebeu, né? E eu também tenho o método, embora não tenha implementado nada aqui, eu herdei da classe pessoa. Então isso aqui é a herança simples. Mas vamos supor que eu quero fazer uma implementação aqui, né? Porque eu quero que a minha classe pessoa física ela tenha uma característica a mais, que é o CPF. Então aqui eu vou implementar o meu constructor, onde eu vou receber o nome, né? A idade e o CPF. Então o CPF vai ser um atributo a mais. Aqui eu vou colocar a minha classe pessoa. Eu vou utilizar, né, o meu construto da classe pessoa. Então eu repito ele aqui para mim poder acessar as características, né, dele. P-nome, P-idade. E aqui eu implemento o meu CPF. Tudo bem. Então aqui eu já tenho nessa aqui eu vou passar mais uma informação que seria o CPF. Então se eu vir aqui mais pf.cpf, eu já vou ter essa informação. Então tem aqui o nome, idade e eu tenho também o CPF. Então eu herdei as características nome, idade e tenho um atributo a mais que eu não tenho na classe pessoa, que seria o CPF. E posso implementar aqui um outro método específico, por exemplo, def comprar, que é um método que eu não tenho na minha classe pessoa. Então aqui tem print comprando, por exemplo. Então aqui pf andar, pf comprar. Então vou herdar, né, o método que eu já tinha, o método andar, e agora implementando o método comprar. E tem uma outra característica também quando eu trabalho com herança. Eu posso fazer o que a gente chama de overriding. Eu posso sobrepor um método. Então, por exemplo, eu tenho um método andar da classe pessoa, mas vamos supor que a minha pessoa física ela tem um andar diferente. Eu tenho um andar próprio. Então, aqui eu poderia fazer um overriding, um sobrepor. Vou colocar aqui andando mais. Seria andando, colocar aqui. Andando mais, tá bom. Só para a gente poder diferenciar. Então, você pode observar aqui, ó. Tá vendo? Andando mais. Então, eu sobrepus o meu método da minha classe pai, minha classe superior. Então, isso aqui é a herança simples, né? A gente fazendo aqui. Eu tenho uma classe superior e tenho uma classe filha, uma subclasse herdando os dados da classe superior. Muito bem, eu vou criar agora uma outra classe, uma outra subclasse, que eu vou chamar de... Deixa eu só tirar isso aqui para simplificar, né, o código. Eu vou criar aqui uma classe chamada pessoa jurídica, que vai herdar pessoa
vai ter o seu constructor. Vai receber nome, idade e, no caso aqui, CNPJ, que é uma característica adicional. Aqui eu não vou repetir aqui o nome da classe pessoa. Eu vou usar uma outra forma, que é usando esse comando, essa função super, né? E aqui eu coloco meu constructor init e eu passo para ele pnome e pidade. Então, usando esse super aqui, eu simplifico a forma que eu faço o resgate, né, da minha classe pai. Então fica mais fácil, eu não preciso repetir o nome aqui, porque se caso eu altere esse nome, eu tivesse aqui várias linhas de implementação da classe superior, eu teria que corrigir. Então usando o super, eu não preciso me preocupar com isso. Tudo bem. E agora eu vou colocar o parâmetro aqui que é CNPJ. Então só para mostrar aqui uma outra classe. Agora eu vou criar aqui uma classe chamada PJ, pessoa jurídica. O nome será mercado, idade, ou seja, quanto tempo esse mercado está funcionando, 15 anos. E o CNPJ dele vai ser 001, uma coisa assim. Tudo bem. Aqui eu vou imprimir. PJ, nome, PJ idade, PJ, CNPJ. Bom, então eu tenho aqui a minha classe pessoa jurídica implementada, herdando características da classe pessoa. Então eu tenho duas classes herdando características da classe pai, da classe superior. Então mais um exemplo aqui só para a gente poder entender, ficar bem, entender bem esse conceito de herança. Chegamos então ao final dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.